Hoje, no Ser Igreja, e parece-me que é razoavelmente compreensível, se não é totalmente compreensível, está connosco para nos ajudar a perceber, a entender uma das características mais importantes da nossa arquidiocese, que é o culto a Nossa Senhora, num santuário particular, que não é o Sameiro, que enfim tem tido aqui um papel de relevo, e nunca é demais salientá-lo, evidentemente, mas outro que tem passado mais despercebido, sendo, contudo, o santuário, segundo dizem, o santuário mais antigo dedicado a Nossa Senhora no nosso território, em Portugal. Está connosco o Sr. Cônego Narciso Carneiro Fernandes, que nós conhecemos porque durante muitos anos tinha a seu cargo um centro social importante em Ruilha, do Padre David Oliveira Martins, que nós conhecemos pelo trabalho notável que desenvolveu, e que no dia 5 deste mês mereceu um artigo interessante do Dr. Gonçalves de Oliveira no Diário do Minho. Páginas tantas, o autor diz assim: o cônego Narciso Carneiro Fernandes, no fecho de mais um brilhante capítulo do livro da sua vida, vai poder continuar a encher a sua já imensa e luzidia biografia. Agora, com mais tempo, vai dedicar à sua terra, e em particular ao santuário da Senhora da Abadia, os seus grandes talentos, tendo tomado posse do lugar de capelão daquele templo, em outubro passado. Creio que será este recinto de raras belezas naturais a beneficiar, a partir de agora, da dedicação e dos serviços deste pastor da Igreja. Pela grande energia que ainda possui, Sr. Cônego, muito obrigado por ter vindo, e eu começo pela última frase. Isto dá a ideia que o senhor que é um velhinho. Pela grande energia que ainda possui. O senhor é um jovem, e não lhe pergunto pelo bilhete de identidade, mas isso é nítido pela disponibilidade, pela dedicação, pelo entusiasmo que põe em tudo aquilo em que se mete. E a prova foi o Centro Social Padre David Oliveira Martins, e agora no Santuário da Senhora da Abadia, onde, como o Dr. Gonçalves de Oliveira refere, tomou posse como responsável, com uma equipa, evidentemente, há 9 meses. 9 meses é praticamente o tempo de uma gravidez, em números redondos, quer dizer que 9 meses depois se dá à luz. Isto é, Sr. Cônego, 9 meses depois, qual é o balanço que faz da sua presença na Senhora da Abadia? E depois vamos falar da Senhora da Abadia. Mas neste momento, é assim, é a altura de dar à luz, isto é, o balanço, fazer o balanço. A minha vida tem sido, nestes últimos dias, diversificada e acompanhando o Santuário de Nossa Senhora da Abadia, mas também a obra social que continua a merecer uma atenção especial. Em princípio, hoje mesmo será nomeada nova direção, e então, sim, ficarei com mais disponibilidade para o Santuário de Nossa Senhora da Abadia. No entanto, fizeram-se já coisas na Abadia interessantes, desde os restauros dos sinos até ao encontro de coros que ocorreu no domingo passado, assinalando o início do mês de maio, e também um dia dedicado à mãe. Foi um sarau muito interessante de todos os grupos paroquiais das freguesias vizinhas, e que mereceu efetivamente o elogio daquilo que se vai fazendo naquelas paróquias, e que quiseram de uma forma especial honrar Nossa Senhora no início do mês de maio. Mês de maio que estamos a fazer todos os dias, na Senhora da Abadia, às 7 horas da tarde. Se me pergunta se me sinto velho, efetivamente... Não perguntei pelo bilhete de identidade. Essas coisas a gente nunca pergunta. Mas há um tempo para tudo na vida. E eu, já há uns tempos, esta parte, que entendia que era necessária uma inovação na obra social.
e que já não estaria, enfim, nas minhas posses, sobretudo porque pelo cansaço que caía sobre mim, que já não estava nas minhas posses, enfim, continuar, ou melhor, talvez se desse lugar a outro, fosse mais benéfico para a obra social. Não porque pessoalmente não me sentisse bem, mas porque entendia que o futuro da obra beneficiaria se houvesse uma mudança. Apesar do espírito de jovem que se porventura tenha, como se diz, no entanto, a verdade é que depois dos 70 anos as capacidades começam a diminuir. É verdade. Sempre entendi, e foi isso que marcou a minha vida, sempre entendi que nós temos na vida uma missão e temos uma inteligência. A missão que Deus nos confia tem de ser gerida pela nossa inteligência. E se não for gerida pela nossa inteligência, naturalmente cometemos erros. E depois de assumir essa missão, saber vivê-la com paixão é o cerne da questão e é o cerne do êxito, porque os êxitos não dependem de nós. Os êxitos dependem da ação que se vai fazendo, como disse, através dos nossos atos, mas Deus abençoa sempre o bem que nós fazemos. E quando vivemos essa missão com paixão, naturalmente que o bem surge e, consequentemente, também a obra o resultado das obras que nós praticamos aparecem, quer queiramos, quer não. Está a falar muito do passado e eu quero que fale agora do presente e do futuro. Isto é, antes de passar a isso, a maior parte, se não todos, os nossos ouvintes conhecem o Santuário da Senhora da Abadia, já lá foram, ouviram falar. De facto, é esplendorosamente bonito, é aquela imagem gótica de Nossa Senhora, é um espanto frontal do altar, mor, com a lactação, o aleitamento de São Bernardo, é um hino, está num sítio lindíssimo, que só os cistercienses eram capazes de ter escolhido como um dos seus polos de intervenção do mosteiro ali ao lado, a poucos quilómetros de distância. Continua forte a devoção a Nossa Senhora ali na expressão da Senhora da Abadia? Continua forte. A expressão, efetivamente, é um lugar ermo, encravado nas montanhas, cujo acesso enfim, não digo difícil, mas é custoso. Continuamos a verificar a muita afluência de cristãos às cerimónias religiosas que lá se realizam. Continuamos a ver, quando eu era pequeno dizia-se que a Senhora da Abadia era a Senhora da Juventude e dos aflitos. E eu fui um pouco educado, estou ali a 3 km, fui um pouco educado nessa perspectiva. Nesse ambiente, não é? Nesse ambiente. E verifica-se efetivamente que a Senhora da Abadia está espalhada por todos os recantos do mundo. Há dioceses no mundo dedicadas a Nossa Senhora da Abadia, sobretudo no Brasil. A Abadia criou um património muito grande, como sabe e conhece, não só todas aquelas capelas dos mistérios, mas relacionados com os mistérios da Virgem e com os mistérios da Cruz, criou um património muito grande que hoje é muito difícil de conservar. E a conservação desse património é um desafio. Basta dizer que quando cheguei à Abadia nem os sinos tocavam, as madeiras estavam podres. Nem os sinos tocavam. Hoje já se conseguiu restaurar, já se conseguiu encontrar um grupo de mecenas
que contribuíram e ajudaram a restaurar os sinos, e foram 14.000 euros ou coisa parecida. Já se conseguiu isso. Estamos agora a tentar restaurar o órgão, que é uma peça espetacular. É uma coisa feita manualmente. Quem se mete dentro daquele órgão e vê os mecanismos que usavam, os que o fizeram, tudo manual, tudo feito à mão, com pequenas engrenagens, desde fazer abrir uma caveira quando toca o si bemol, ou o som esplêndido que aquele órgão tem, mas que está abandonado, que não toca, que precisa de restauro. Um especialista que lá foi e disse-me, esteve a analisar e a fazer um levantamento do órgão, e disse-me que eram precisos mais de 30.000 euros para restaurar aquele órgão. Bom, neste momento, na realidade, as condições económicas e financeiras da confraria são muito parcas e não podem abarcar tudo isto. Enfim, pensa agora a começar, a confraria pensa agora fazer uma limpeza geral à igreja, no seu exterior, que com a corrosão do tempo está a precisar de uma intervenção. Enfim, tem depois outros aspectos que só o Euromilhões é que podia salvar a situação, como seja, por exemplo, o desvio do trânsito daquele centro, que é uma coisa urgente e que é necessária, porque, enfim, em dias de grande afluência, pronto, os autocarros não passam uns pelos outros, era necessário retirar o trânsito da beira do templo, porque passa mesmo ao lado a estrada. E não é saudável, até pela trepidação. Não é saudável. Portanto, neste momento, a confraria tem problemas económicos que é preciso resolver, não é? Precisa de resolver, e o dinheiro não é tudo, mas ajuda. Portanto, a ideia que eu tenho é assim: o santuário continua como um centro de grande devoção a Nossa Senhora. Tem algumas dificuldades, entre elas as que acaba de enumerar e outras que não enumerou, porque também seria talvez um bocado fastidioso. Isto é, há aqui desafios muito grandes que é preciso deitar mão rapidamente, até para que aquele património material não se degrade e se torne irrecuperável. Mas há também o património imaterial, que é aquela devoção que as pessoas têm a Nossa Senhora naquela invocação da Senhora da Abadia, não é? Provavelmente porque a Abadia de que dependia era ali ao lado em Boro. Mas é interessante que o Papa Francisco, na bula que proclama o próximo ano, de 8 de dezembro, que vem, ao dia de Cristo Rei do outro ano a seguir, como o ano da misericórdia, o rosto da misericórdia, ele diz, a terminar, e pede que pelo menos uma salve à rainha se reze todos os dias durante o ano da misericórdia, e sempre. Isto é, a devoção, e agora vamos centrar neste património. A devoção à Nossa Senhora não é algo que está ultrapassada, algo que é só para memória, mas é algo que está presente no nosso tempo, e a prova é de que continuam a fluir à Senhora da Abadia peregrinos de todo o sítio, de todas as idades. É verdade isto? Como disse, eu tenho casa ali perto, que é o caminho da Senhora da Abadia. E sou surpreendido constantemente com grupos e grupos de peregrinos a caminho da Senhora da Abadia, e depois aproveitam também para ir a São Bento da Porta Aberta, que era o trilho que começou a ser usado, sobretudo depois do século XVIII. A abadia floresce, sobretudo no século XVII, hoje há uma afluência mesmo assim, estando num sítio isolado, onde não reside ninguém, apenas um restaurante que lá tem perto é que reside lá alguém,
é interessante como ao domingo, por exemplo, a Igreja Ciência, a manifestação que houve domingo passado do encontro de coros levou uma multidão, apesar do tempo horrível que se fazia sentir, sobretudo na Serra, levou uma multidão ao santuário. As condições circundantes são propícias, de facto, ao convívio familiar e ao lazer. Tem um espaço muito grande desse género, onde aos fins de semana, sobretudo, encontramos na Abadia, enfim, uma multidão, sobretudo nos dias de bom tempo, encontramos na Abadia uma multidão de gente que vai, que convive e que aproveita também para rezar a Nossa Senhora. A Abadia é, como disse e muito bem, é um refúgio, é um berço de mãe que o povo sente e ao qual dedica o principal da sua devoção. Muitas vezes vemos gente no silêncio do templo, momentos prolongados de oração e de refúgio aos pés de Nossa Senhora. Isto é importante, porque Maria continua a ser o centro da nossa devoção e continua a ser o centro de acesso a Deus. Não é por acaso que nós a chamamos de medianeira de todas as graças. E o povo sente isto, sente que é no berço, no refúgio do silêncio que se encontram com Nossa Senhora. Hoje, na vida, e até da Igreja, as pessoas estão habituadas ao espetáculo. Tudo aquilo que seja sensível aos nossos sentidos tem uma projeção muito acentuada e é necessário cultivar também este silêncio, este encontro a sós com realidades que nos cercam e que estão na gene do nosso ser. É como dizia Santo Agostinho: o Senhor fizestes-nos para vós e o nosso coração anda inquieto enquanto em vós não repousar. E Santo Agostinho tinha razão. Na realidade, no meio desta azáfama, desta preocupação, destas canseiras, até desta penúria, desta miséria em que o mundo de hoje vive, é interessante verificar como Maria continua a ser o refúgio dos cristãos, continua a ser o ponto de referência dos cristãos e continua a ser a presença viva na vida dos cristãos. Sr. Cônego, a Irmandade como tal desenvolve atividades ao longo do ano e é também entidade de acolhimento. Nós sabemos que a peregrinação do Arciprestado de Amares se encaminha para a Senhora da Abadia, não é? Não sendo uma atividade da Irmandade, a Irmandade é a entidade de acolhimento. Sim, sim. Ao longo do ano, quais são os pontos fortes em que há maior aglomeração, tem mais sentido a ida à Senhora da Abadia, em que a Irmandade, digamos, tem uma responsabilidade direta? Bom, eu estou a tentar criar outros pontos de referência para além daqueles existentes. Quais são os que existem neste momento? Foi este encontro de coros que promovemos e com muito êxito. Fiz também já uma compilação, aliás, já tinha falado aqui, fiz já uma compilação dos versos populares de romeiros que já estão compilados. E que, já estão editados? Já os tenho todos compilados e que vou agora começar
a tentar fomentar em cada uma das paróquias, sobretudo o Concelho da Mares, essa compilação que fiz. Mas estão em livro já? Não, não estão, não estão em livro ainda. É uma série de alguns 30 ou 40 versos que fui apanhando no meio do povo, ou editados já em livros, como o livro do Conde Arlindo Ribeiro da Cunha. São os versos. Portanto, é uma coletânea que foi buscar diretamente ao povo, ou então a obra já publicada. E que espero dentro em breve poder começar a trabalhar nesse sentido. No entanto, logo que me veja, e será dentro de dias, me veja mais liberto, digamos, do Centro Social Padre David Oliveira Martins. Nessa Portanto, altura, desculpe interrompê-lo, a ideia é fazer um pequeno livro, um livrinho dedicado à devoção popular no canto. No canto, É isso. São os romeiros. Os romeiros, porque me lembro, quando era criança, de toda a noite praticamente não se dormir, com aqueles grupos e grupos de romeiros que iam a caminho da Senhora da Abadia, cantando precisamente esses versos. São versos populares, simplórios, mas que exprimem a alma do povo e exprimem a fé do povo. E o que é importante é continuar este trabalho de fomentar esta devoção popular. A confraria tem efetivamente pontos fortes de atividades religiosas que aglomeram naturalmente a festa principal, que é do dia 15 de agosto, festa da Senhora da Assunção, e que é a festa que é dedicada em todas as partes do mundo a Nossa Senhora e também na Abadia. Essa é a festa principal. Essa é uma grande influência de Cister. Sim. É grande influência de Cister. Como sabe, os frades de Cister acabaram no século XVII tomar conta do pequeno santuário, que não é o atual. Foram eles já que fizeram o atual, em 1725. O órgão é posterior. O órgão foi inaugurado em 1798, mas foram eles que construíram e que depois se refugiaram e começaram a construção ao mesmo tempo do mosteiro de Santa Maria de Boro. Depois aquilo ficou como uma dependência. Uma dependência, e eram eles que alimentavam o culto mariano no Santuário de Nossa Senhora da Abadia, com a expulsão dos frades. Em 1834. 1834. Então, nessa altura, aquilo ficou entregue à Diocese e começaram a confraria nessa altura. Mas o Santuário de Nossa Senhora da Abadia, as origens são anteriores à própria fundação da nacionalidade. Não só os cristãos que se refugiavam no Monte de São Miguel, sobranceiro ao santuário, como refúgio da perseguição, quer dos visigodos, quer dos suevos, sobretudo, que só tem paz quando o São Martinho consegue a conversão dos suevos. E é nessa altura que no Monte de São Miguel se refugiam muitos cristãos. Lá vai ter, no tempo do Conde Dom Henrique, lá vai ter Dom Paio Amado, que pela morte da mulher, do filho e da filha, com um desgosto profundo, se refugia também e se junta a esses eremitas. E é precisamente a figura de Dom Paio Amado, que era uma pessoa importante na corte de então, e a sua influência que leva depois Dom Afonso Henriques precisamente a Santa Maria de Boro. Dom Paio Amado que, digamos, dá
dá visibilidade ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia. E é a partir daí que também a Diocese se começa a empenhar no Santuário de Nossa Senhora da Abadia, aquilo que a princípio era uma simples capela, uma simples cabana. Era um eremitério. Um eremitério. Isso é uma coisa pobre, não é? Mas o eremitério primitivo era no Monte mais acima. Mais acima, no meio do monte, onde está devidamente assinalado e com vestígios. E vai sair em breve um vídeo sobre estas origens de Nossa Senhora da Abadia. Está-se a trabalhar, pelo menos nesse sentido. E portanto, esta referência que fez há momentos de ser o santuário mais antigo de Portugal, dedicado a Nossa Senhora, é possivelmente até da própria Península Ibérica, porque nós estamos a falar do século X e XI. Já anteriormente este eremitério existia, porque é um monte sobranceiro a toda aquele vale imenso que atinge o próprio mar. Tem uma paisagem grandiosa, não é? É pena não ter um acesso capaz lá para cima para ver como aquilo era um ponto digamos de vigia para as perseguições que aconteciam nessa altura. Portanto, a Abadia será sempre um ponto de referência, porque tem uma história profunda, tem uma história grande, e nós não podemos perder a memória da história. E os cristãos de Braga, e não só, ainda aparecem muitos brasileiros em peregrinação à Senhora da Abadia. Ainda há 2 meses esteve uma peregrinação vinda de Goiás, cuja padroeira é Nossa Senhora da Abadia, acompanhada por 2 sacerdotes que vieram passar o dia a saber, contactar com as origens do santuário e como dali surgiu uma devoção tão profunda que arrastou esta devoção até ao outro lado do Atlântico. Sr. Cônego, nós teríamos muito mais que lhe perguntar, mas penso que o essencial foi dito. Vale a pena visitar a Abadia por todas as razões, e por mais uma, que é a devoção a Nossa Senhora, no santuário que será dos mais antigos de Portugal e da própria Península Ibérica. E também pela beleza natural que se contempla do santuário. Aquilo é paradisíaco. Eu conheço, eu sei, e acho que muitos dos nossos ouvintes também conhecem. Quando dizia que o Monte São Miguel devia ter melhor acesso, eu fiquei na dúvida se ele devia ter melhor acesso, porque depois também há, o perigo das ruínas e da própria paisagem serem dilapidados. O excesso de pessoas tem também um lado que é negativo. Mas é bom conhecer as origens daquele santuário. Essas origens estão realmente no Monte de São Miguel. Origens do Santuário da Senhora Abadia, Monte de São Miguel. As nossas origens como povo português, um povo que é eminentemente devoto a Nossa Senhora, ainda há poucos anos as mulheres chamavam-se todas Marias, Maria qualquer coisa. Infelizmente essa tradição multissecular está-se a perder com a descristianização acelerada do nosso país e do Ocidente, e o nome Maria da Abadia também existe, o que é curioso. Tínhamos muito que falar, aqui fica o desafio, passemos pela Senhora da Abadia, encontremos a Mãe do Redentor, não é? Como dizia São Luís Maria Ganhão de Montfort, per Maria ad Iesum, por Maria para Jesus, é o caminho mais fácil para chegar, o Sr. Cônego referiu isso há bocadinho, e é sempre com muito gosto, quando tiver algo de importante, quando sair a coletânea, quando sair o DVD, quando a Irmandade fizer alguma atividade que mereça, em vosso entender, todas elas merecem, mas em vosso entender uma expansão maior, o programa Ser Igreja está à vossa disposição. Ele não é o meu programa, é o programa da Diocese, para o serviço da Diocese. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Muito obrigado.